diabo quer mudar o cardápio da igreja. Eu nunca vi como nesses últimos dias o tanto de crente migrador. Porque sabe o que é isso, irmão? Para cada paladar tem uma igreja se abrindo. Mas eu quero te dar uma notícia: fuja de evangelho barato, fuja de evangelho que não prega renúncia. O cardápio não mudou. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. Você pode dar glória por esta palavra? Eu vos convido, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Daniel, capítulo de número 5, do verso 10 ao verso de número 17. Quantos acharam? Dizem amém. Diz assim, verso 10, capítulo 5: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste tal Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele mesmo Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas e os teus presentes fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, me permita retornar um pouquinho a essa história para nós chegarmos nesse texto. A Bíblia diz que Deus chama Abraão, e a Abraão Deus faz uma promessa. E como Deus não brinca de prometer, o que Ele promete Ele cumpre. Ele cumpriu na vida de Abraão, e Abraão Ele deu uma família. Essa família desce ao Egito, e no Egito essa família fica um intervalo de 400 anos. E agora eles não são mais uma família, porque no Egito se tornaram uma nação. E Deus, sob a liderança de Moisés, quebra o coração de Faraó, abre os portões do Egito e arranca esse povo, levando-os para o deserto, sob a liderança de Moisés. No deserto Deus tira Moisés de cena e é levantado Josué. Josué, como substituto de Moisés, no intervalo de 7 anos, ele coloca o povo dentro da terra prometida. E dentro desta terra vai surgir o governo teocrático, sob a liderança dos juízes, e essa liderança vai levar em torno de 300 anos. E a história vai dizer, você vai ver ao longo do livro de Juízes, que Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Eu vou repetir: pecado, juízo, arrependimento e restauração. Foi um intervalo de 300 anos que Israel teve estas oscilações: pecado, juízo, arrependimento e restauração. Você vai ver ao longo do livro de Juízes o texto dizer: e tornou o povo de Israel fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pecado. Deus levantava uma nação para oprimir Israel. Juízo. O povo clamava por misericórdia. Arrependimento. Deus levantava um juiz para libertar. Restauração. E o texto vai dizer que isso leva um intervalo de 300 anos. Mas ao cabo dos 300 anos, o povo não quer mais um governo teocrático. O povo agora quer uma monarquia.
porque o povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, viu que o rei das nações vizinhas, eles eram visíveis, palpáveis, eles falavam com o povo via e escutava, o povo falava com eles, eles olhavam para o povo e respondiam ao povo. O povo de Israel diz: nós queremos um rei assim, é assim que nós queremos ser governado. Aí nós saímos da teocracia e entramos na monarquia. Esse período vai levar mais ou menos 120 anos. Você vai ver que Saul reina por 40 anos sobre Israel. Ao cabo do reinado de Saul, do intervalo de 40 anos, sai Saul, é levantado Davi, que reina mais 40. Sai Davi, é levantado Salomão, que reina mais 40, ao cabo dos 120 anos. E a história vai dizer que com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, no ano 931 a.C., começa a reinar em seu lugar. E como ele reina e o reino dele é mal administrado, o texto vai dizer que o reino é dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi formado por 10 tribos, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum rei foi piedoso. E por causa do afastamento de Deus e desobediência, eles foram levados cativos para a Assíria no ano 722 a.C. e nunca mais foram restaurados. Esse é o reino do norte, conhecido como o reino de Israel. Em contrapartida, o outro reino ficou com 2 tribos, que a Bíblia vai dar o nome de Judá e Benjamim, e ficou conhecido como o reino do sul. Esse reino teve 20 reis, altos e baixos, momentos de glória, de calamidade, reis piedosos, reis maus, e pela desobediência, abandono a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus enviou juízo sobre a nação de Judá, e os caldeus vieram, e Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor. Esse é o pano de fundo da história, que Deus, a Bíblia vai dizer que entrega a nação de Judá, por causa da desobediência, na mão de Nabucodonosor. Aí a pergunta é: quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. A Babilônia foi o reino mais poderoso da sua época. E como que ela se torna a nação mais poderosa? A história vai dizer que a Assíria e o Egito estavam brigando para ver quem é que predominava, quem tinha mais força, quem era o mais forte. E com a briga e o tempo de briga que eles levaram para ver quem era o maior, eles foram se enfraquecendo. E com o enfraquecimento da Assíria e do Egito, a Babilônia veio e tomou o poder, e a nação da Babilônia virou a nação mais poderosa da época. Tem um ditado chinês que vai dizer que é perigoso que quando 2 cachorros brigam pelo mesmo osso, pode aparecer um terceiro cachorro e levar o osso com maior facilidade. Enquanto 2 estão brigando, um vem e leva. Foi o que aconteceu. Enquanto a Assíria disputava com o Egito, a Babilônia veio e levou o poder, e ela se torna a nação mais poderosa da época. Quem que era o rei da época? Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou na Babilônia no intervalo de 43 anos. Ele embelezou aquela cidade de uma forma tremenda, e o texto vai dizer que ele não só embelezou, como ele a fortificou. Só para os irmãos entenderem, a história vai dizer que os muros da Babilônia tinham 30 metros de altura. Para não bastar a altura de 30 metros, a largura era tão grande que 3 carros de guerra corriam em cima das muralhas, emparelhados um do lado do outro. 1.200 torres de vigia ao entorno de toda a muralha da Babilônia. Para não bastar a altura, a largura e a vigilância que tem em cima da muralha, ainda tinha 200 portas de bronze naquelas muralhas. 50 ao norte, 50 ao sul, 50 ao leste, 50 ao oeste. Ele embelezou de uma forma tão grande que uma das 7 maravilhas do mundo antigo está na Babilônia, que são os jardins suspensos da Babilônia. Veja o tamanho da grandiosidade que era a nação da Babilônia. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que foi para esta nação que Judá foi entregue. E eu vou repetir e peço que você preste atenção nessa fala. Foi para esta nação que Judá foi entregue. Perceba que eu não disse que foi para esta nação que Judá perdeu, porque eu duvido um crente fiel perder batalha, porque o Deus que ele serve não perde batalha. Glória, o inimigo pode ser grande, mas não é maior do que Jeová. Eu vou repetir, o inimigo pode ser grande, mas não é maior do que Jeová. Ele pode ser maior do que você, mas não é maior do que o teu Deus. O problema pode sobressair a sua cabeça, mas prepare o teu coração para receber esta palavra. Deus continua sentado no trono.
e tem o governo na sua mão. Você pode dar um glória por esta palavra? A história vai dizer que foi para esta nação que o povo foi entregue. Preste atenção, o povo de Judá não perdeu a guerra para a Babilônia, não. A Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que Deus entregou na mão de Nabucodonosor, o rei de Judá. Deus entregou os utensílios de ouro da casa de Deus na mão de Nabucodonosor. Então perceba que não foi Nabucodonosor que venceu com a sua grandiosidade. Não, quem venceu Judá não foi a Babilônia. Quem venceu Judá foi o pecado. Porque o pior inimigo do povo é o pecado. E vou dar uma notícia: o pecado é gostoso para a carne, mas é mal para a alma. E o pecado custa caro. Para Sansão custou os olhos da cara, para Davi custou um filho, e para Saul custou o trono. Porque o pedido de perdão é aceito na hora e o perdão é de imediato, mas não prescreve. Pecado não prescreve. Deus é especialista em abençoar, mas Deus também, Ele sabe mandar o boleto de cobrança na hora certa e não erra o endereço. Ele sabe o endereço que Ele tem que enviar o boleto de cobrança. E foi para esta nação que Judá foi entregue. Por causa do quê? Por causa do pecado. Deixa eu abrir um parênteses para os irmãos aqui. Deus, nunca nós iremos ler e nem ouvir alguém dizer que Deus perdeu batalha. O inimigo é grande, mas não é maior do que o Deus da igreja. Eu vou repetir: o inimigo é grande, mas não é maior do que o Deus da igreja. O inimigo é grande, mas não é maior do que o teu Deus. E Deus dá umas estratégias para o povo dele, que quando o povo celebra a vitória, o povo tem que reconhecer que quem venceu não foi o povo, quem venceu foi Deus. Porque tem batalha que você olha e diz assim: essa eu vou perder, mas no final você passou por ela e já quer marcar culto de ação de graça. Aí a pergunta é: como é que você conseguiu vencer? Aí você vai puxar no teu arquivo, você vai dizer: eu não sei nem como que eu venci, eu só sei que eu passei, estou de pé, estou aqui, eu venci a batalha. É Deus que dá estratégia no meio da batalha, e Deus está dando estratégia para alguém aqui nesta noite, porque o inimigo pode estar armado contra a tua vida, mas receba esta palavra: por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai correr. Eu vou repetir: por um caminho ele veio, oh glória. Lembra de Josafá? Josafá, quando estava no meio da guerra, ele se viu pequeno diante do adversário. Ele foi falar com Deus. Deus levanta um profeta no meio da congregação, e Deus diz assim para Josafá: fica tranquilo, eu estou contigo, eu vou te dar uma estratégia. Levante os soldados e levante os levitas. Parece que vê Josafá dizendo: eu estou entendendo, Jeová, soldado na frente guerreando e levita atrás adorando. Deus diz: não, você errou, é primeiro levita adorando e soldado atrás de pé vendo, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Está de pé e vede o grande livramento. Você canta no fogão, Deus te dá uma vitória. Você canta na beira da pia, Deus te dá vitória. Você canta no volante, Deus te dá vitória. Você exalta a Deus aqui e Deus prepara uma semana de vitória. Você crê nesta palavra? Deus está te dando estratégia de guerra hoje aqui. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. E quando foi que o povo pecou? O povo pecou, meu irmão. Na verdade o povo já vinha acometendo pecado, mas estava subindo no limite. Mas o limite de Deus foi quando Josias, com 8 anos de idade, ele assume o trono. O texto vai dizer que Josias, quando assume o trono, que ele acaba de ser coroado rei, ele diz assim: eu sou o rei de Israel, de Judá agora? Sim, então ninguém vai embora. Primeiro, se eu sou rei, vamos começar a colocar a casa em ordem agora. E o que o senhor vai fazer, o rei? Vamos para o templo, porque meu pai mandou fechar a porta da casa de Deus. Mas casa de Deus não é para estar com porta fechada, casa de Deus é para estar com porta aberta. O texto diz que quando ele chega na casa de Deus, que ele entra dentro do templo com o sacerdote, a primeira coisa que ele vê é ossos secos e imagem de escultura no canto da casa de Deus. Ele olha e diz assim: de quem são essas imagens aqui? Ó? Essas imagens são de homens que trouxeram aqui para ser adorada. Ele disse: então mete fogo até virar cinza, e quando virar cinza pega o resto e vai jogar no sepulcro de quem trouxe lixo aqui. Aqui não é lugar de lixo, lixo é lugar de quem mandou trazer. Aqui é casa de Deus, e casa de Deus é lugar de santidade. Não aceita pecado aqui. Aí alguém vai dizer: rei, mas ó, tem mais osso seco debaixo do altar. Se você mexer no altar também tem osso seco. De quem? Dos profetas que profetizaram.
Inclusive tem osso aí debaixo do altar de profeta que profetizou muito antes de imaginar que você existir. E ele falou exatamente o que o Senhor está fazendo aqui agora que ia acontecer. E o teu pai mandou guardar os ossos aqui para servir de exemplo para os novos profetas que estão se levantando. Aí Josias diz: não, osso de profeta velho não é para servir para profeta novo não. Lugar de osso seco é no cemitério, porque o Deus que levantou profeta lá atrás não mudou. Ele vai levantar profeta hoje também. Ele não mudou, ele tem profeta escondido. Coloca a ordem, o texto vai dizer que ele reina 30 anos aproximadamente em Judá. Mas ao cabo dos 30 anos, quando ele morre, o texto vai ser claro em dizer, numa frase dizendo: e o povo voltou a fazer pior do que antes que existisse Josias. Aí chegou no limite, meu irmão. Deus olhou e Deus foi mexer com Nabucodonosor lá na Babilônia. Nabucodonosor está sentado no trono e articulando como que ele iria fazer para encher os cofres da Babilônia, porque para sustentar uma grandeza dessa não era barato. E ele se lembrou que nas bandas de Judá tinha muito ouro e prata. Ele disse: em Judá tem ouro, e eu vou mandar buscar o ouro de Judá. Quem foi que falou para você, rei, que em Judá tem ouro? Os meus pais. Os meus pais mandou há muito tempo atrás visitante lá em Judá, na época do rei Ezequias, e Ezequias recebeu a nossa comitiva, e quando ele recebe a comitiva, ele abre as portas da casa do Deus dele, e ele mostrou que tem muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, e ficou relatado nos nossos arquivos aqui. Agora eu quero que vá atrás e busque todo o ouro que está aqui. E sabe quando o texto vai dizer que eles ficaram sabendo disso? Quando Ezequias estava enfermo, meu irmão. E o texto vai dizer que Deus cura Ezequias, lembra? Que Deus acrescenta na vida dele 15 anos a mais de vida. O texto diz que os príncipes da Babilônia vieram visitar Ezequias. Na verdade era uma falsa amizade, uma falsa visita, mas ele estava tão contente com o milagre que ele abriu o coração e as portas da casa de Deus. Quando os visitantes vão embora, o texto vai dizer que Isaías desce e diz assim: da onde são esses homens? Ele vai dizer: são da Babilônia. E por que você abriu a porta da casa de Deus para mostrar para eles o que não é teu? Ele diz: porque eu queria mostrar a grandeza do reino. Porque você mostrou. Chegará dia que o que está dentro da casa de Deus vai ser levado para a Babilônia. E porque chegou no limite de Deus, o dia chegou. Nabucodonosor manda buscar. Se nós puxarmos os reis que antecederam Nabucodonosor, você vai ver que é um nome mais bonito do que o outro. Primeiro foi Esaradom. Com a morte de Esaradom é levantado Baladã. Com a morte de Baladã é levantado Merodach Baladã. É esse homem que manda os príncipes da Babilônia visitar Ezequias na época do reinado de Ezequias. Com a morte deste homem vem Nebopolazar. Com a morte de Nebopolazar vem Nabucodonosor. E Nabucodonosor resolve investir contra Judá e levar tudo que tinha de precioso na terra para as bandas da Babilônia. E o texto, eu repito, Deus permitiu, Deus entregou. O texto diz, para resumir por causa do horário, que ele invade a Babilônia, ou melhor, ele invade Judá, e ele saqueia o que interessa para ele. E quando ele está voltando para a Babilônia, ele diz assim: eu quero levar 4 moços comigo da linhagem real. Eu quero levar 4 moços da linhagem real para a Babilônia para trabalhar comigo. E o texto vai dizer que os moços são Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Misaque e Abednego. Quando eles chegam na Babilônia, o texto diz que eles são entregues na mão de Aspenaz, que era o eunuco do rei. E Nabucodonosor vai falar para Aspenaz: Aspenaz, eu quero que você faça com esses moços 4 coisas. 4 coisas. Primeiro, eu quero que vocês instruam eles nas 5 principais matérias da Babilônia. Eu quero que vocês instruam ele na matemática, astrologia, geografia, magia e adoração. Eu não vou nem falar das 3 primeiras, eu quero falar das 2 últimas. Nabucodonosor mandou investir na vida dos 4 crentes magia e adoração. O que Nabucodonosor queria era transformar 4 crentes em 4 macumbeiros. O que Nabucodonosor queria era transformar 4 servos de Deus em 4 feiticeiros, ao ponto deles olhar para alguém, não gostar e dizer assim: eu profetizo morte, eu profetizo morte, eu profetizo morte, eu profetizo morte, e a pessoa morrer. Eu profetizo derrota, eu profetizo derrota, eu profetizo derrota, e a pessoa ser derrotado. E o texto vai dizer que Nabucodonosor investe nos 4 para transformar 4 crentes em 4 macumbeiros.
Ao ponto, vou repetir, de olhar para alguém, levantar a mão, pronunciar uma palavra de maldição e a palavra ser pega. Mas eu tenho uma notícia de Deus para nós aqui nesta noite: contra a nossa casa não vale encantamento. Receba esta palavra. Se por um caminho ele veio, ele vai correr por outro. A Babilônia era especialista em feitiçaria. A Babilônia era especialista em agoração. Só para você ter uma base, a história vai dizer que quando Ezequias estava doente em cima da cama, todos os dias, de manhã e à tarde, 200 feiticeiros de manhã e 200 feiticeiros à tarde, eles chegavam à beira-mar nas bandas da Babilônia, estendiam as mãos na reta de Judá para a casa de Ezequias, e do outro lado do mar, eles profetizavam: morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias. À tarde mais 200 dizendo: vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias. Deus olhou e falou: era para morrer, mas não vou deixar e vou fazer viver. Glória, estou profetizando, receba esta palavra, sinto queimar no coração. Se o diabo está pensando que a tua casa vai cair, hoje a casa dele caiu. Contra a tua casa não vale encantamento. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Glória, aonde foi feito o trabalho, aonde foi entregue o despache, e o que foi entregue e pedido para o cão fazer, hoje ele bate em retirada. Glória! Estou sentindo Deus nessa casa aqui. Oh glória! Era para a morte, mas Deus está dizendo: não vou deixar. Eu sou Deus nessa casa, eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua família. Você acredita nesta palavra, meu irmão? E canta lá abaixo, eu não vim agitar água não, a água já está agitada. Mas sou homem de Deus e vou falar o que Deus coloca no meu coração. Entra comigo na guerra, que Deus está quebrando um cadeado hoje aqui. Glória! E cante, baixai. Aramai, comanahaya, caia, soria, lamanahaya, sé. Oh glória! Oração ao contrário, palavra de peso, erguer a mão, profetizar derrota. Deus está dizendo: hoje eu corto o mal pela raiz. Teu filho não será motivo de vergonha, a tua filha não será motivo de escárnio, a tua casa o vento não leva. Deus acaba com o plano do adversário e diz: eu sou Deus contigo na tua casa e na tua família. Eu não sei se você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Deus está guerreando pela casa de alguém hoje aqui. Ei, campé! Ei, calabalai! Eu não estou falando para crente raso, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Cadeados se quebram, correntes caem, velas apagam, trabalho é desfeito e livramento desce hoje aqui. Tem livramento de Deus aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Saí de Catanduva esses tempos atrás e vim para São Paulo. E no meio do caminho, o pastor Flávio, eu descendo para a capital de madrugada, pastor Cleverson, eu precisava ouvir a voz de Deus. E eu vim no Reduto, círculo de oração da igreja da minha mãe, 30 anos criado ali. Falei para minha esposa: eu vou lá na oração das irmãs. Aí minha esposa falou: que irmãs? Falei: lá da igreja da minha mãe. Ela: meu Deus, mas é 400 quilômetros. Falei: você me ajuda? Ela: que hora? Agora. Então vamos. Saímos de Catanduva às 10 da noite. 2 da manhã nós estávamos aqui na Marginal. Entramos no apartamento que nós temos aqui. Falei para a Sheila: Sheila, vamos descer as crianças devagarinho para não fazer barulho por causa dos moradores. Desce o básico, amanhã eu desço o resto. Vou colocar o telefone para despertar. 7 horas da manhã eu quero levantar e vou para o círculo de oração. Descemos devagarinho e Deus é tão detalhista, irmão, que Deus me permitiu olhar no relógio. Quando eu olhei no relógio era 2h30 da manhã. Falei para ela: não é hora de fazer barulho no condomínio, vamos entrar devagarinho.
Entrei, dormi, 7 da manhã despertou, levantei, tomei um banho, me troquei e fui na oração. Falei para Sheila, fica em casa que eu vou lá. Chegamos na oração, a oração lá é todos os dias de segunda a sexta, pastor Reginaldo, das 8 da manhã às 10 da manhã, das 8 às 9 oração de joelho, das 9 às 10 tem palavra, oração por pedido de oração, enfim. E quando vai encerrar, só para os irmãos desenhar na tua mente aí, aqui é o altar, a igreja é claro que é muito mais estreita do que essa, então ali é a porta principal, aqui é o púlpito da igreja e a portinha lateral. Aquele dia a oração estava tão cheia que a corrente chegou aqui no encerramento, no pé do púlpito, e chegou até a porta lá atrás. E eu cheguei, entrei pela porta lateral, dobrei o joelho, e quando eu estava na corrente, eu fiquei bem na portinha lateral. Só para você entender, estou aqui, porta principal, altar da igreja. Quando nós fomos orar para encerrar, Deus tomou uma das irmãs em profecia e saiu passeando no meio da roda, falando com a igreja. E eu ali esperando a minha vez. Falei, Senhor, eu andei 400 quilômetros, eu preciso ouvir a tua voz. O Senhor sabe que eu estou passando em Catanduva, eu sou carente de ouvir a tua voz. E Deus, irmão, Deus é demais. Tem um pastor, tem um irmãozinho nosso lá, muito simples em Catanduva. Ele diz assim, esse Deus não é gente não, pastor. E é verdade. Irmãos, Deus tomou a profeta, falou com o varão da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás, porque não tinha ninguém atrás de mim. E eu nada. Aí eu comecei a murmurar no pensamento. Eu falei, Senhor, essa irmã que o Senhor está falando com ela agora, ela mora do lado da igreja. Se ela cair da cama, ela cai na igreja. Eu andei 5 horas para chegar aqui, Senhor. Ela está aqui todo dia. De repente Deus tomou a irmã, foi lá falar com um outro irmão. Falei, Senhor, na rua da frente da igreja, 7 casas para cima, ele mora ali. Eu andei 4 horas e meia para chegar aqui com 2 crianças pequenas e minha esposa. Eu preciso só saber que o Senhor está comigo no meio de um vento. E falou com um, com outro. Daqui a pouquinho Deus acabou de falar, pegou a profeta e foi levar para o lugar. Quando ela passou no meio da corrente, que eu olhei lá pelas costas assim, irmão. Eu em pensamento, olhando na nuca dela, eu falei, Deus, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Se o Senhor não quer falar, quem sou eu para insistir? Quando abaixei a cabeça, eu senti que alguém apertou meu ombro. E quando eu ergui a cabeça, era a profeta. Ela foi, mas voltou. E quando ela voltou, Deus tomou a boca dela e disse assim, pastor Orlando, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmãos, eu confesso que os irmãos deram glória, mas eu não dei. Eu falei, Senhor, eu não conheço nada da tua palavra, mas eu conheço o texto que vai dizer que o Senhor nem cochila, quanto mais dorme. Eu andei 4 horas e meia para ouvir só isso, Senhor, porque Deus só falou isso, pegou a profeta e voltou e foi para o lugar dela. Eu achei muito pouco, e eu fiquei naquela revolta santa. Falei, Senhor, tu dorme, mas eu não durmo, isso eu já conheço. Cheguei em casa, a Sheila falou para mim, como é que foi a oração? Uma bênção. Deus falou contigo? Poderosamente. E o que Deus falou contigo? Falou que eu durmo, mas ele não. Ela falou assim, não, estou falando sério. Eu falei, eu também estou. E detalhe, Deus só falou isso porque eu gritei na alma, senão nem isso ele tinha falado. Você não entende nada, eu vou te explicar. Expliquei para ela falou, mas amém, pelo menos Deus falou isso. Mas eu fiquei sem entender. Entrei dentro do quarto, fechei a porta, peguei um livro, estou lendo. A minha irmã que mora no condomínio do lado chegou, como o apartamento é muito pequeno, eu escutei as duas conversando, Sheila e minha irmã. Escutei as duas conversando. Aí eu escutei a minha irmã falando assim para minha esposa, que hora que vocês chegaram? A minha esposa diz assim, o Zá olhou no relógio, era 2h20. Nós chegamos, estacionamos o carro e subimos. Ela disse assim, 3 horas da manhã, Deus foi no meu leito e mandou eu levantar e orar. E eu orando pela casa como Deus mandou, e quando eu fui encerrar a oração, Deus falou comigo, não encerre. Abra a janela do teu apartamento, estenda as mãos na reta do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora. Ela disse 3 da manhã, minha esposa disse, então nós tínhamos acabado de chegar. Nós chegamos 2h20, ela disse, Sheila, quando eu abri a janela, que eu estendi as mãos na reta do vosso estacionamento, eu vi o seu carro, eu não vi quem era, mas alguém aqui de dentro, estava com as 2 mãos no para-brisa do carro de vocês, fazendo um trabalho de bruxaria. Eu abri a porta do quarto e falei, eita Sheila, eu estou achando que Deus falou pouco, mas agora eu estou entendendo. Enquanto nós ia dormir, o cão queria trabalhar, mas Deus disse, tu dorme. Aí se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Tu dorme, mas eu não durmo. Receba esta palavra. Eu vou profetizar e receba quem crê.
contra a tua casa não vale encantamento. Receba esta profecia. E calabachori alabai, maramamai alacaiachai. Nabucodonosor queria transformar 4 crentes em 4 macumbeiros. Primeiro. Segundo, ele queria mudar o idioma dos moços. Ele falou para Aspenaz, se eu pegar esses moços no corredor dos palácios, falando em aramaico ou em hebraico, vai pesar sobre você. Coloque eles para falar a língua da Babilônia. Eles podem até saber falar o idioma deles, mas se a gente conseguir tirar já o idioma deles e colocar o nosso, nós vamos fazer eles falar a nossa língua. E se a gente fazer eles falarem a nossa língua, é mais fácil para dominar sobre os 4. Não só eles, mas todos que nós trouxemos. Uma das coisas que o diabo está lutando contra a igreja, meu irmão, quer mudar o idioma da igreja. Mas a igreja tem o seu idioma próprio. Você já percebeu que você entra na faculdade, muda de casa, no serviço novo, você nem está com a roupa do crente de domingo, viu? Estou falando com muito respeito. Nós não estamos de terno, não estamos de gravata, não está com Bíblia no peito. Você nem se apresentou direito no lugar que você chegou. Alguém olha para você e diz assim: você é crente, não é não? Você fala, como é que você sabe? É porque você fala diferente, é o idioma, irmão. Eu acho a coisa mais horrorosa a crente falar na gíria, irmão. Conversando com alguém, meu, cara, valeu, que meu, cara, valeu. Aqui é varão, varoa, canela de fogo, receba, tocha, labareda. Somos crentes, irmão. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei eu vou contar de novo. Fui abastecer meu carro em Catanduva. Vem um frentista, irmão, andando todo alegre. Aí ele chegou em mim e falou: bom dia, Mano Joe. Senhor, que terra é essa aí? Mano Joe, a cidade desse tamanho. Esse camarada me chamando de Mano Joe. E ele foi pegando amizade. A gente sempre costuma fazer as coisas no mesmo lugar, né? Ele foi pegando uma certa amizade. Eu passava na Avenida Cacheira e as crianças, ele dava um assovio, meu irmão. Mas parecia um apito. E ele dizia: boa tarde, ou bom dia, Mano Joe. Senhor, tira o idioma desse camarada, Senhor. Um dia eu saí de casa para resolver um assunto para a Sheila, mas rapidamente precisei passar no posto para abastecer. E quando eu procurei minha carteira, falei: meu Deus, cadê minha carteira? Lembrei, a Bíblia estava no banco. E eu coloquei minha carteira no banco e tirei a Bíblia do painel do carro por causa do calor do sol. Aí eu tirei e coloquei a Bíblia em cima. Quando eu cheguei que eu procurei, não achei, lembrei, está debaixo da Bíblia. Catei a Bíblia, coloquei, e lá vem ele. Quando eu tirei a Bíblia, coloquei no painel, peguei a carteira. Quando eu saí do carro, ele vinha chegando, olhou a Bíblia no painel, olhou, falou assim: o senhor é crente? Falei: graças a Deus. Eu sempre notei que o senhor é diferente. O senhor é pastor, não é? Pela bondade de Deus. Ele falou: é um prazer, viu? Falei: falar em prazer, posso te pedir um favor? Pois não, você me chama de varão? Ele: por quê? Eu falei: negócio de Mano Joe não pega no varão. E a unção pega, viu, irmão? Não é o que está nele que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar nele. Eu não preciso estar com crente para poder falar que nem crente. Eu tenho que estar na roda de quem foi e falar com o meu idioma. O diabo quer mudar a identidade da igreja, mas receba esta palavra: a tua identidade não é daqui, a tua identidade é de lá. Chego agora no posto para abastecer. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Ô varão, vai colocar quanto hoje? Eita glória. Você pode dar uma glória por esta palavra, irmão? O diabo quer mudar o idioma da igreja. Outra coisa, ele queria mudar a comida. Nabucodonosor virou para Aspenaz e falou: muda o cardápio. Por quê? Porque se tem uma coisa que faz a gente sentir saudade da casa, irmão, dentre várias, é o paladar. É verdade ou não é? A comida é demais, irmão. Quando Daniel entrou na sala do banquete, que estava preparado, ele olhou para a mesa e ele não gostou. Não que não agradou, mas não foi agradável a ele, ao paladar, ou melhor, aos olhos. O texto vai dizer, a história nos diz que tinha carne de lebre, carne de coelho, carne de leitão, carne de crocodilo, carne de avestruz, molusco. Daniel olhou e falou: a gente não come essa comida não, nossa comida é diferente. Falou: vocês comem o que lá em Judá? Nós comemos raiz de zimbro, malva, ervilha, feijão.
Rapaz, mas isso aí é amargo, isso aí é cheio de massa. O nosso é mais bonito. Não, o seu é mais bonito, mas não é mais saudável. Porque se tem uma coisa que o diabo quer trocar, é o cardápio da igreja. Se falar que pecado é pecado, tem igreja que tu não pode pregar mais. Por quê? Porque tem uns dodói gospel que não pode ouvir. E é melhor deixar eles comendo uma comidinha barata, mas ficar no meio, do que você pregar a verdade sem matar ninguém e Deus libertar através da palavra. Porque o texto é claro, e a nação está ouvindo isso de um tempo para cá. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Nabucodonosor sabia, se eu tirar o paladar da boca desses moços, eles não vão sentir muita falta da de Judá, não. E a comida é tudo, irmão. Uma das vezes que Deus me levou para Israel, a segunda a gente já foi um pouquinho mais esperto, né, irmão? Mas a primeira a gente foi cru, irmãos. E por exemplo, com todo respeito, se tiver alguém aqui que quer me convidar para jantar depois do culto, Eita glória! Um glória eu já ganhei ali, irmão. Eu não gosto de arroz muito grudento, irmão. E lá em Israel o arroz é tão papa, mas tão papa, que parece arroz doce, mas salgado. É de verdade. Se tem alguém aqui que já foi, vai saber o que eu estou falando. É tão papa e viscoso, que parece um arroz doce, mas salgado. E além dele ser papa, mais salgado, é pulverizado com canela. Então imagine você 2 horas da tarde, no meio do nada, do deserto. Não tem a opção B, não. Não tem Charles Dog, não tem um hot dog. Só tem aquilo e receba, e é aquilo. E eu conversando com a Sheila, falei: Sheila do céu, estou passando mal. Meu estômago não está aceitando mais esses negócios aqui. Que a nossa comida, irmão, pode ser ruim para alguém, mas para nós é boa. Vai me dizer, meu irmão, que um arroz fresquinho, um feijão, ô glória, digo eu, minha irmã, um bife acebolado, uma batata frita, olha só quanto crente alegre, irmão, olha só. É gostoso, não é? É o nosso paladar. Falei para Sheila: Sheila, você me promete que quando eu chegar em casa, tu me faz um cardápio desse? Faço. Só que o duro é que quando você pousar no Brasil, tu ainda tem que andar 5 horas para chegar em Catanduva. Falei: é verdade. Aí quando chegamos aqui no Brasil, irmão, chegamos 6 horas da manhã. Eu não vi a hora de chegar em algum lugar para mim comer alguma coisa que era do nosso paladar. Peguei o táxi no aeroporto, fui para a casa dos meus pais. Chegando na casa dos meus pais, eu vi uma padaria aberta. Falei assim para o taxista: me pare aqui, por favor. Aqui eu já sei me resolver. Muito obrigado. Desci 6h30 da manhã, entrei na padaria, o balcão, o rapaz do lado de dentro atendendo, tinha um casal aqui, um moço aqui. Eu já entrei no meio com a minha mala de viagem. Aí ele falou assim para o rapaz da minha direita: o senhor quer o quê? Ele disse: eu quero um pão de queijo e um chocolate quente. E o senhor? 2 pães na chapa e 2 pingados. Aí olhou para mim e falou: o senhor já quer pedir? Sim. O que o senhor quer? Pão com bife, vinagrete e uma jarra de suco de laranja. 6h30 da manhã. Aí olharam para mim, deram risada. Aí o garçom, olhando o irmão Eduardo para mim, falou: desculpa da brincadeira, mas pode fazer uma pergunta? Pois não. Você estava preso? Eu falei: não, eu estava no deserto mesmo. Paladar é tudo. O diabo quer mudar o cardápio da igreja. Eu nunca vi como nesses últimos dias o tanto de crente migrador. Porque sabe o que é isso, irmão? Para cada paladar tem uma igreja se abrindo. Mas eu quero te dar uma notícia: fuja de evangelho barato. Fuja de evangelho que não prega renúncia. O cardápio não mudou. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E breve vai voltar. Você pode dar glória por esta palavra? Outra coisa que Nabucodonosor queria: mudar o nome. Muda o nome. Não vai se chamar mais Daniel, é Beltesazar. Não vai se chamar mais Misael, Ananias e Azarias. É Sadraque, Misaque e Abednego. Vamos mudar. Quando eu falo de nome, eu falo de caráter. E se tem uma coisa que o diabo está tentando distorcer na vida de muitos, é o caráter. Você pode não ter dinheiro, meu irmão. Você pode não ter o emprego que você quer. Mas se você tiver a sua moral limpa, isso vale muito mais do que qualquer recurso. Alguém olhar para você e dizer: é crente de verdade. Oh, glórias a Jesus. E são esses 4 moços que estão neste lugar. Daniel, quando vai para lá, vai numa faixa etária de 16 anos de idade. E o texto vai dizer que os anos se passam. Deus engrandece Daniel no reino, durante o reinado de Nabucodonosor. Mas para resumir, por causa do horário, com a morte de Nabucodonosor, o seu filho começa a reinar no seu lugar. E pela leitura do texto, nós vamos entender que Daniel já é um senhor de mais idade. Vamos entender outra coisa: Daniel não frequentava mais as reuniões do rei.
porque chegou um rei novo para substituir o pai. E agora tinha uma outra leva de adivinhos, adivinhadores, tinha uma outra leva de mestres espirituais. Tanto é que você vai entender no texto que quando a rainha entra para interceder, porque ela viu que o rei estava amargurado, ela diz: existe um no teu reino. Nos leva a entender que ele não estava mais frequentando as reuniões não, mas ele estava vivo, porque unção dada não é unção revogada. Pode estar ancião, mas o que Deus deu há 100 anos atrás é teu. Deus te deu, é teu. Deus te deu, é teu. Receba esta palavra: Deus te deu, é teu. A idade chegou, mas a unção estava lá. O rei resolve fazer uma festa, e na festa convida 1000 pessoas, vinho à vontade, bebida à vontade. O rei se empolgou, se embriagou, e chega uma hora da manhã lá, umas horas da madrugada, o rei olha e fala assim: vai no templo do nosso Deus e pegue as taças de ouro do povo do Deus de Judá e traga aqui que eu quero servir o meu vinho, a minha bebida, na taça do Deus deles. Irmão, mexa com tudo, mas não mexa com o vaso. Foi mexer com o vaso, podia estar no banquete dele até hoje, mas foi passar na frente daqui, não era para passar. O texto diz que quando chega as taças, e ele pega e vai coloca o vinho, que ele serve os seus convidados, antes dele relar no bico, aparece só a mão. Não apareceu nenhum dono inteiro, apareceu só a mão, na sanca da sala da festa. O texto vai dizer, meu irmão, que o semblante do rei mudou. Eu vou falar uma língua nossa aqui: amarelou. Lembra de quando você não, alguém mais novo que você na escola queria discutir com alguém? Lembra dessas brigas de criança na época? Falava: no fim da aula nós vamos conversar lá na rua. Aí um queria mostrar que era valente para o outro, mas quando chegava lá, o outro dizia: ó, só não vou falar com você agora porque minha mãe chegou ali, senão, né? Na verdade, irmão, ele estava intercedendo, ó. Aí as criançadas falavam: ih, amarelou. Lembra disso? O rei aqui amarelou, irmão. Ele estava na festa dele. Deus, sem ser convidado, entrou porque o vaso de Deus estava no meio da festa. Deus mandou só a mão, escreveu na parede. O texto vai dizer que o semblante dele mudou, o lombo afrouxou e a perna tremeu. Porque aonde Deus chega, o território pode ser do adversário, mas aonde ele chega, quem manda é ele. O texto vai dizer que ele manda trazer magos, feiticeiros, ele manda trazer os adivinhadores. Mostra: eu quero ver o cão entender o que é do céu, meu irmão. Eu quero ver o diabo decifrar o que Deus tem escrito para você. Eu quero ver mudar a ordem de Deus na tua vida, sendo que foi Deus que sancionou isso aí na tua vida e é teu. O rei ficou mal, ao ponto de começar a fazer promessa. Quem lê, interpretar, vou adornar de riqueza, cadeia de olho no pescoço e vai ser terceiro no reino. Eu quero ver ler. Quando ela fica nervosa, que a rainha viu que ia sobrar para todo mundo, se cumpre o verso 10. Ela entra na presença do rei e vai dizer: rei, existe um no teu reino, do tempo do teu pai. Busque ele, porque se você buscar, com certeza ele tem resposta para esse negócio aí. E o que me chama a atenção é que ela vai dar testemunho dizendo: o Espírito dos deuses santo habita nesse homem. Oh glória! E quando ele chega, irmão, um dos versos mais bonitos que eu acho é o verso de número 13. Eu fico imaginando Daniel, já um senhor, entra na presença do rei. O rei com as propostas, os magos, feiticeiros sentados esperando para ver quem é que ia chegar. Chega um ancião, mas cheio da graça. Quando ele entra, meu irmão, o rei pergunta o verso 13: és tu aquele mesmo Daniel, do tempo do meu pai, que nos trouxe de Judá? Parece que vejo Daniel dizendo: sou eu mesmo. Eu fiquei velho, mas não perdi a essência. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Oh, glórias a Jesus. O rei vai dizer assim, ó: então leia.
E se você lê e me dá a interpretação, eu te dou presente. Para resumir, ele vai dizer: os teus presentes ficam contigo, e as tuas dádivas dá para outro. Sabe o que ele estava dizendo? O que eu tenho, eu estou velho, mas não tem dinheiro que paga, continua sendo meu, ele me deu. Oh Senhor, eu fico imaginando ele olhando para a parede. Consegue ler aquilo lá? Consigo. Você consegue entender? Consigo entender. Consegue ler? Consigo ler. Sabe decifrar? Sei decifrar. Por quê? Porque teu pai tentou mudar meu idioma, mas esse idioma aí, ó, eu abro a janela 3 vezes para a banda de Jerusalém, e eu falo todos os dias com o dono dessa mão. Essa mão está aqui. A interpretação, a escrita é mené, mené, tekel, parsi. A interpretação é fácil. É duro, mas eu sou profeta. Pesado foste na balança, e foste achado em falta, e o teu reino não é nem amanhã nem depois. Hoje chegou ao fim. E eu quero encerrar com o verso que vai dizer, nos últimos versículos do capítulo 5: e naquela mesma noite o rei morreu. Eu encerro com isso aqui, irmãos. Se o rei tivesse perguntado assim para Daniel: e por que tudo isso contra mim? Com certeza Daniel ia responder mais ou menos assim: porque o Senhor tocou no vaso. Se o Senhor não tivesse tocado no vaso, talvez a tua casa teria sido poupada. Eu tenho uma notícia de Deus, irmão: toca onde quiser, só não toca no vaso. Deixa que do vaso quem cuida é Jeová, Ele é dono do vaso.